Será lançado no próximo sábado, dia 27, na Feira do Livro de Porto Alegre, que começa agora na sexta-feira, essa obra aqui, Tributo a Moacir Scliar. O livro foi organizado pelas professoras Zila Bern, Maria Eunice Moreira e também Ana Maria de Mello. E a Zila está aqui para falar do trabalho. Zila, que você conviveu com o Moacir Scliar, né? E a gente estava comentando que ele era um cara extremamente generoso, de bom humor. Olha, sempre digo para as pessoas que conviveram, inclusive o Luiz Antônio de Assis Brasil, que nos fez essa homenagem de participar do livro na parte de depoimentos, o privilégio que foi conviver com esta pessoa que era ao mesmo tempo um intelectual maravilhoso e extremamente generoso, jovial e sem nunca perder o bom humor, né? E isso que eu estava te dizendo, ele podia ser convidado na Feira de Frankfurt e depois na Feira de Erechim, que ele dava a mesma importância para todos esses convites que vinham das mais diversas origens. E isso era uma das coisas que faziam com que ele não parasse nunca, né? Porque ele não sabia dizer não. A gente até se emociona um pouco ao falar do Moacir, né? Eu também pude, na medida do meu trabalho jornalístico, conviver um pouquinho também com ele, seja em sessões de autógrafos ou em programas especiais que a TVF fez sobre o Moacir Scliar. E eu percebo que nesse tributo ao Moacir está muito de afetividade que todas essas pessoas que conviveram com ele colocaram nos seus textos. A ideia foi essa, a ideia foi esvaziar um pouco esse caráter só universitário, acadêmico que está presente, né? Mas fazer, então, dividido em duas partes principais, a primeira com depoimentos de pessoas que conviveram em todas essas multifacetadas áreas do conhecimento que ele frequentou. Então, nós temos os depoimentos, claro, da família, temos dos jornalistas, né, de um jornalista, que é o Nilson de Souza, que aceitou participar, dos escritores, Assis Brasil, e também, isso que tem uma originalidade aí, nós buscamos o tradutor para a língua francesa e o editor na França, em Paris, das obras dele. E que deram um tom bastante original dessas trocas, como é que eles faziam, como é que eles discutiam a palavra, porque ele dava o palpite dele, que ele queria que a palavra fosse essa e não essa na tradução. Então, até o título que o tradutor colocou para a intervenção dele foi Como eu traí Moacir Scliar, né? Como eu traía o Moacir Scliar usando determinadas palavras na língua francesa. Um segundo momento do livro são os estudos críticos, né? Em que são vários pesquisadores apresentando, então, diversos olhares sobre a obra do Moacir Scliar, sobre seu processo de trabalho, sobre sua inserção na cultura. Exatamente. Nós iniciamos pelo livro menos estudado, porque foi o último livro dele, que é Eu Vos Abraço Milhões, feito por uma pesquisadora brasileira, gaúcha, que Ilana, que é professora na Universidade de Bordeaux, na França. Ilana Einenberg. E depois também uma outra peculiaridade do livro, que torna bastante interessante, é que antes de morrer, o Moacir Scliar doou os seus manuscritos, as suas cadernetas, os seus blocos de notas para o Delfos, não é, que é o centro de acervos, né, que é mantido pela PUC, na biblioteca da PUC. Uhum. E com isso nós temos então uma análise da professora Marie-Hélène Parré, que estão os cadernos de notas. Exato, dele, né? que analisa, né, esses especialistas em manuscritos. Ela analisa, então, o processo criativo a partir dessas cadernetas, que é um material precioso, né, que foi doado, então, para a PUC. E outra coisa que eu acho que é uma contribuição interessante que nós fizemos foi recolher, tudo não exaustivamente, que seria impossível, mas todos os artigos publicados na imprensa dos Estados Unidos e do Canadá, portanto em língua inglesa e francesa, e também na França, sobre a obra dele, como repercute, né? Qual a amplitude dessa fortuna crítica desse autor, né? Que nós sempre dizemos que é nosso, que é gaúcho, mas que foi
um autor universal também. Você fala até num conceito que aqui no seu artigo, no seu depoimento, Moacir Scliar, um gaúcho transcultural, né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande riqueza, a grande contribuição dele, de ter sabido penetrar profundamente na cultura judaica, né? O Moacir Scliar era um erudito, ele conhecia profundamente esses elementos todos da cultura judaica, e o interesse dele de conhecer também a cultura americana, a cultura gaúcha, mas ele nunca falava em mesclas, em mestiçagem. Mas o que se vê na cultura dele é na produção literária dele, é dessas duas grandes culturas em presença, né, a americana e a cultura judaica, como ele era capaz de, a partir disso, produzir elementos culturais novos. E é isso que é a transculturação. Por isso que eu digo que ele era um gaúcho transcultural, e isso é que deu a ele essa dimensão de universalidade. Silá, obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o lançamento acontece no dia 27, às 8 da noite, com sessão de autógrafos lá na Feira do Livro. Mas antes, no mesmo dia, no sábado, às 5 da tarde, na Sala Leste do Santander Cultural, vai ter uma mesa redonda para falar sobre Moacir Scliar. Então, tendo essa possibilidade de dividir com a Zilá essas experiências. Obrigado pela tua participação aqui. Eu que agradeço. No próximo bloco, você